Pessoal, pronomes interrogativos. Vamos seguir aqui com a nossa matéria. Então, pronomes interrogativos. Pois bem, os pronomes interrogativos, de maneira bastante grosseira, são aqueles pronomes que nós usamos para fazer perguntas diretas e indiretas, certo? Então, de maneira nua e crua, é isso aí. São os pronomes que a gente usa para fazer pergunta direta e indireta. Quais são esses pronomes interrogativos? A gente classifica como pronomes interrogativos os seguintes pronomes: que, quem, qual, quais, quanto, quantas, quantos, certo? Então, que, quem, qual e sua variação, que, quem, qual, quanto e suas variações, quantas, quantos. Tudo bem? Ok. Agora que você já sabe quais são os pronomes interrogativos, a gente vai bater alguns conceitos básicos, né? Dois conceitozinhos básicos aqui. O de pergunta direta e o de pergunta indireta, certo? Então, o que acontece? Pergunta direta. Vamos fazer uma pergunta direta. Você quer que eu compre refrigerante? Se eu chegar para você agora e disser, meu amigo, você quer que eu compre refrigerante? Eu vou estar fazendo uma pergunta direta. Eu vou ter chegado para você e vou ter perguntado, você quer que eu compre refrigerante? Certo? Não existe, não existe volta, é uma pergunta bem objetiva. E uma coisa que caracteriza as minhas perguntas diretas são os acentos de interrogação que você vai encontrar nessas frases interrogativas. Então, por exemplo, todas as vezes que você vê uma pergunta direta, pode ter certeza que no final dela vai ter um ponto de interrogação, que é esse sinalzinho que você está vendo aí, certo? Que marca a pergunta. Beleza. Agora existem também as perguntas indiretas, ou seja, é uma maneira de eu falar, certo? Que não existe o ponto de interrogação, mas que você consegue tirar da minha frase a pergunta. Você consegue tirar o que eu quero. Por exemplo, vim perguntar se você quer que eu compre refrigerante, certo? Eu chego para você e digo, meu amigo, eu vim perguntar se você quer que eu compre refrigerante. Você está entendendo que é uma pergunta? Eu posso não ter feito ela de maneira direta, com ponto de interrogação, bonitinho ali, mas você sabe que é uma pergunta. Apesar de eu ter usado uma frase, uma frase discursiva em tom de discurso, vim perguntar se você quer que eu compre refrigerante, você consegue entender que é uma pergunta. Essa situação a gente chama de pergunta indireta. E o que eu vou mostrar para você? Vou mostrar para você agora alguns exemplos de pronomes interrogativos sendo aplicados nas perguntas diretas e nas perguntas indiretas. É isso, tá? A parte de pronomes interrogativos é basicamente isso. Se você cair na sua prova, se deparar com que, quem, qual, quais, quanto, quantas, quantos, você vai bater o olho e vai falar, isso é um pronome interrogativo. Beleza, agora é de uma pergunta direta ou de uma pergunta indireta? Aí você procura o ponto de interrogação. Se estiver com o ponto de interrogação, é porque é uma pergunta direta. Se não tiver com ponto de interrogação, é porque é uma pergunta indireta. Tudo bem? Bem simples, né? Vamos seguir aqui então. Olha só. Que coisa é essa correndo no meio da rua, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Que coisa é essa correndo no meio da rua, não? Que coisa é essa correndo no meio do mato? Pessoal, olha só. O meu pronome tá aqui, ó. Certo? E ele faz parte da listinha que eu mostrei para vocês. A listinha dos pronomes interrogativos. Olha ele aqui, ó. Certo? Pronome interrogativo. A gente já sabe que é um pronome interrogativo. Agora, beleza. Ele está executando uma pergunta direta ou indireta? Ele está sendo usado para uma pergunta direta ou indireta? É só olhar, pessoal. Certo? Tem um ponto de interrogação no final? Tem, ó. Tá aqui, ó. Certo? Então, ponto de interrogação no final é uma pergunta direta. Pronome interrogativo, ponto de interrogação no final é uma pergunta direta. Quem foi que pegou meu chapéu sem a minha autorização? Olha, quem faz parte da listinha que eu mostrei para vocês, quem é um pronome interrogativo. Essa é uma pergunta direta ou é uma pergunta indireta? Essa é uma pergunta direta, porque tem o ponto de interrogação no final, certo? A mesma coisa aqui, ó. Não sei qual dos dois é o seu. Isso aqui também é um pronome interrogativo. Agora, isso aqui é uma pergunta direta ou indireta? É uma pergunta indireta, porque não tem o ponto de interrogação. É como se eu chegasse para você com dois chapéus na mão, e falasse assim, pessoal, meu amigo, eu não sei qual dos dois é o seu. É como se eu quisesse saber qual que é, entendeu? Então, basicamente é isso. É uma pergunta indireta e é um pronome interrogativo, certo? Não tem um ponto de interrogação no final. Pergunta indireta. Quais motoristas ultrapassaram o limite de velocidade? É uma pergunta direta, certo? E quais está lá na nossa listinha lá em cima.
Tudo bem? Então, qual? Qual que é a variação de qual? Quais, certo? Vamos seguir. É uma pergunta direta, está aqui o meu ponto de interrogação, certo? O assunto não é difícil. Olha só, gostaria de saber quanto custa este produto na moeda brasileira, né? Gostaria de saber quanto custa este produto na moeda brasileira. Quanto está lá na nossa listinha? Está lá na nossa listinha, está aqui, ó. Quanto, tá vendo? E aí, pessoal, se ele está na nossa listinha, é um pronome interrogativo. A questão é uma pergunta direta ou indireta? É só olhar aqui o ponto. Tem pontos? Não, pergunta é indireta. Tá bom? E pelo contexto você consegue entender que é uma pergunta indireta. Quantas tortas você acha que consegue fazer até amanhã? Ponto de interrogação no final, pergunta direta. Meu pronome interrogativo é esse aqui, ó. Aparece lá na nossa listinha lá em cima. Quantas? Bruno, a parte de pronome interrogativo é só isso? É, pessoal, a parte de pronome interrogativo é só isso. Acredite se quiser, certo? Bem simples, né? É basicamente você decorar quais são os pronomes interrogativos e saber se é pergunta direta ou indireta, olhando o ponto aqui no finalzinho, entendeu? Agora a gente vai para um assunto um pouco mais importante, que com certeza vai cair na sua prova, que são os pronomes relativos, pessoal. O pronome relativo expõe um termo que já foi falado antes e o coloca na oração seguinte. Blá, 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 não entendi nada. Basicamente, o pronome relativo ele é usado para evitar repetições, tá bom? Já vou bater. Então, os pronomes relativos, eles são divididos em variáveis, né? Aqueles que existem variações deles, né? O qual, né? Que pode ser variado para a qual, as quais, né? Os quais, enfim. E cujo, cuja, cujas, cujos, né? Quanto, né? Quanta, quantas, quantos, pode ser variado também, né? Aqui eu coloquei só duas de cada, mas existem mais variações, tá bem? E esses pronomes relativos existem também os invariáveis, né? Que, quem, onde, quando. Tudo bem? Até aí tudo bem? Pessoal, vou ter que decorar isso aqui? Vai. Já resumo logo, vai. Os pronomes relativos, preposições, conjunções não, mas pronomes relativos, até porque conjunções não tem como, são muitos, mas pronomes relativos, preposições, esse tipo de coisa, os artigos, né, definidos e indefinidos, são coisas que você precisa ter na sua cachola, bem guardado para fazer a sua prova, tudo bem? Vamos seguir. Ó, o menino convidou o amigo que era fã de cinema, certo? Eu tenho duas ideias sendo transmitidas aqui, certo? O primeiro é que o menino convidou o amigo, né? Beleza. A minha segunda ideia é que esse amigo era fã de cinema. Aí para não ficar falando assim, ó, o menino convidou o amigo era fã de cinema. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pronome relativo e vou colocar, ó, o menino convidou o amigo que era fã de cinema, o qual era fã de cinema. Vocês estão vendo? O menino convidou o amigo era fã de cinema. Para não ficar repetindo amigo, 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 eu coloquei um pronome relativo. Basicamente, é isso que o pronome relativo é. Entendeu? Vamos lá, ó. Conheci um homem cujos filhos eram engenheiros. Aí eu ficaria assim, ó. Eu conheci um homem. O homem tinha filhos engenheiros. Para não ficar repetindo homem, 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 peguei, tirei um desses homens e coloquei cujos, certo? Aí ficou, ó. Conheci um homem cujos filhos eram engenheiros, tá bom? Para não ficar repetindo. Eu conheci um homem. O homem tinha filhos engenheiros. Conheci um homem cujos filhos eram engenheiros, certo? Fica mais fácil, não fica? Pois é, para isso que o pronome relativo existe, para facilitar as coisas, tá? A casa onde meus avós viveram estava toda velha. É como se eu quisesse falar assim, ó, meus avós viveram na casa. A casa estava toda velha, certo? Pois é, para eu simplificar isso aqui, para não ficar repetindo a palavrinha casa duas vezes, eu vou colocar o meu pronome relativo onde, tá vendo? Então, meus avós viveram na casa. A casa estava toda velha. Cortei casa, coloquei casa como pronome relativo, tá bom? Pronome relativo está impedindo que eu fique repetindo. Os meus avós viveram na casa. A casa estava toda velha, tá? Certo? Vocês estão entendendo? É bem simples, não é nada de outro mundo não. O pronome relativo ele evita repetições. Então, por exemplo, este é o advogado irresponsável a quem confiei em minha causa. O advogado é irresponsável. Confiei minha causa a este advogado. Tudo bem? Para não ficar repetindo advogado, advogado. O advogado é responsável, dei a minha causa para ele. O que é que eu fiz? Este é o advogado a quem confiei em minha causa, certo? E você pode encontrar com a preposição por aí.
tá? A preposição ela pode vir antes do pronome relativo, tá? Isso é normal, tá? Em alguns casos ele acontece, tá? E por que essa preposição está aqui? Porque esse verbo confiar, esse verbo é transitivo indireto. Se você não assistiu a aula de verbo, né, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, não se assusta não, que isso aqui é bem simples, tá? Quando chegar lá você vai entender do que eu estou falando. Então, o meu verbo transitivo indireto, direto e indireto, na verdade, né? Quem confia, confia alguma coisa a alguém. Então, na verdade, esse verbo é verbo transitivo direto e indireto, tá? Esquece isso aqui. Então, veja bem, verbo transitivo direto. Quem confia, confia alguma coisa. O que? A minha causa. Minha causa é objeto direto, certo? Verbo transitivo indireto. Aqui ele também pode fazer o papel de verbo transitivo indireto, porque quem confia, confia alguma coisa a alguém, a este advogado. Então, a este advogado está fazendo papel de objeto indireto. Bruno, eu não assisti a aula de verbos. Para mim, você está falando um monte de abobrinhas. Tá? Eu entendi que o pronome relativo ele evita que eu fique repetindo as palavrinhas, mas eu não estou entendendo nada desse a que você está falando, que é a preposição. Basicamente, pessoal, o que eu estou falando aqui? Que esse a está aqui porque o meu verbo está mandando ele estar aí, certo? O meu verbo exige essa preposição, ele rege a preposição. A gente fala que ele rege a preposição. Ou seja, o meu verbo ele exige preposição quando ele assume a forma indireta, certo? Não estou entendendo. Mais para frente você vai entender. O que eu quero que você entenda é isso. Primeiro, que o verbo ele está pedindo essa preposição, por isso que ela está antes do seu pronome relativo. E o pronome relativo está aí para evitar que eu fique falando a palavra advogado duas vezes, tá? Então, para aqueles que não assistiram a aula de verbos ainda, não sabem do que eu estou falando, fica tranquilo. Grava só o necessário. Quando chegar lá na frente você vai entender. Tudo bem? Ó, os investimentos dos quais tenho vivido estão comprometidos. Os investimentos dos quais tenho vivido estão comprometidos. Então, olha só, eu tenho vivido dos investimentos. Os investimentos estão comprometidos. Para não ficar repetindo os investimentos, 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 eu tirei e coloquei dos quais, certo? Dos quais, tá? Dos quais, pessoal. Mas, Bruno, aqui na minha tabelinha não tem dos quais. Aqui na minha tabelinha não tem dos quais. Na tabelinha tem os quais, né? Que é a variação de o qual. Certo? O qual, o qual, as quais, os quais, certo? Então, na minha tabelinha não tem dos quais. Pessoal, dos quais é a mesma coisa. Esse DOS aqui que você está vendo, dos é a mesma coisa aqui. De mais os. A minha preposição de, certo? E o artigo, meu artigo definido os, entenderam? Então, os quais, ficou dos quais. Mas, basicamente, o meu pronome relativo, ele tá aqui sim, tá bom? Pronome relativo dos quais. Para eu não ficar repetindo a palavra investimento, eu coloquei dos quais. Os investimentos dos quais tenho vivido estão comprometidos, certo? Vamos seguir, ó. Tudo quanto me dá prazer me escapa pelos dedos. Como é que ficaria se eu dividisse, né, separasse as ideias aqui? Tudo me dá prazer, tudo me escapa pelos dedos. Tudo me dá prazer, tudo me escapa pelos dedos. Para que eu não fique repetindo tudo, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um desses tudo aqui e vou colocar o pronome relativo, certo? Então, tudo quanto me dá prazer, ó, o meu pronome relativo quanto. Ele está aqui na minha tabela, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui. Então, tudo quanto me dá prazer me escapa pelos dedos, certo? Usei o pronome relativo, para não ficar repetindo a palavrinha tudo. Domingo, quando fomos ao shopping, fui parado pela polícia. Então, como é que eu posso simplificar isso aqui? Tá? Então, ó, domingo, quando fomos ao shopping, fui parado pela polícia. Domingo fomos ao shopping, domingo fui parado pela polícia. Eu separei, eu dividi as minhas duas ideias. E o que acontece? Domingo, quando fomos ao shopping, fui parado pela polícia. Olha o meu pronome relativo aqui, ó. Quando, tá vendo? Então, pronome relativo invariável. Então, o que acontece? Para não ficar repetindo, né? Domingo fomos ao shopping. Domingo fui parado pela polícia. Então, domingo, quando fomos ao shopping, fui parado pela polícia. Eu gosto bastante desse exemplo porque ele é bem simples, dá para entender
bem o que é um pronome relativo, tá? Tá vendo? Então, basicamente, o pronome relativo faz isso. Vamos lá. Não se preocupe, estudaremos a função sintática do pronome relativo mais tarde, tá? Você viu que eu não me aprofundei muito não, porque quando chegarmos na parte de função sintática do pronome relativo, vocês vão ver isso aqui bem mais detalhado, tudo bem? Basicamente, o que eu quero de você agora é que você memorize isso. Primeiro, memorize, né, quais são os pronomes relativos, o qual e suas variações, né? O qual, a qual, os quais, as quais, pode vir preposicionado, dos quais, das quais, também pode ser, tá? Das quais. Esse das quais, pessoal, nada mais é do que o meu as quais com preposição, né? Então, das é a mesma coisa que de mais as, certo? Preposição mais o artigo definido, tá bom?